Bom, pessoal, bem-vindos ao último bloco dessa aula, que a gente trata da organização dos poderes. E lembrando, ela faz um link, esse último bloco, com a próxima aula, que é exatamente a aula de, como eu disse no começo dessa aula, a aula de processo legislativo. Galera, que é assim, já vou dar de cara para vocês. A gente vai começar agora no processo legislativo a ver o artigo 44 seguinte das Constituições e apresentar as funções típicas e funções atípicas. O poder legislativo é muito interessante porque ele tem duas funções típicas, tá joia? Uma você já deve imaginar, né? Função legislativa de elaboração das espécies normativas que inclusive apontadas no artigo 59 da Constituição. Vai ser essa fatia que nós vamos pegar, essa função típica, né, do Poder Legislativo e explorar na próxima aula, tá bom? Porque é muito engraçado e isso pode ser objeto de prova sim, o examinador pode cobrar ela na segunda fase, que é a diferenciação para a segunda função típica, que é a função fiscalizatória do Poder Legislativo, que é exatamente a atuação nas CPIs, os tribunais de contas, né, o Tribunal de Contas e a convocação dos ministros de Estado e as demais autoridades subordinadas ao presidente para prestar esclarecimentos. Essas autoridades elas podem ser convocadas para serem ouvidas no Congresso Nacional, certo? Então, assim, muitas pessoas falam, esse é o poder atípico do Poder Legislativo. Muito engano, muito engano. E o examinador, ele normalmente cobra e de maneira a cobrar em enunciados que causam essa confusão. Então tenham em mente, pessoal, funções típicas do Poder Legislativo. Função legislativa, que é a elaboração dos textos de lei, certo? Aqueles elencados no artigo 59 da Constituição. E também a função fiscalizatória, tá joia? De atuar nas CPIs, na convocação de ministros de Estado e demais autoridades, tá bom? Isso são as funções típicas. Agora vamos para as funções atípicas, também comum nos outros poderes. Função administrativa, porque cada casa legislativa, lembra, a gente está vendo o Congresso Nacional porque a gente está explorando a esfera federal, né? Cada casa vai cuidar do regime jurídico dos seus servidores. Então, por exemplo, apontamento de férias, gratificações, licença, abono, plano de carreira, processos administrativos, tá joia? E também muito interessante, naquilo que a gente já viu, lembra o poder executivo, né? As questões voltadas ao presidente da República, lá a gente já viu e já explorou também que o Poder Legislativo tem função jurisdicional, de maneira atípica, mas tem. Por quê? O Senado Federal tem, por exemplo, a competência de julgar os crimes de responsabilidades praticados pelo presidente da República, certo? E também das demais autoridades previstas lá, como o comandante das Forças Armadas, da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, tudo certinho, tudo conforme o artigo 52, inciso 1 e 2 da Constituição. Tá bom, pessoal? A gente vai acelerado agora porque a gente tem que esgotar agora no quarto bloco essa matéria e o Poder Legislativo ele é mais extenso mesmo que os demais. Mas vamos lá, para a composição dele que parte no artigo 44, título. Lembra, a gente está concluindo pelo início da Constituição, que é da Organização dos Poderes. Vamos lá, título 4 da Organização dos Poderes, capítulo 1 do Poder Legislativo. Perfeito? Do Congresso Nacional. E aí vem o Poder Legislativo, é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Lembrem-se, até por maneira, cada um tem a sua própria forma de estar memorizando os assuntos, a matéria, tudo certinho. Mas lembra, o Poder Legislativo da União, da União, é exercido pelo Congresso Nacional, é bicameral, é composto por duas casas legislativas. Por isso que, com todo respeito, aquele jargão jurídico da Tavênia, aqueles que falam, por exemplo, Senado Federal, puxa vida, eu nunca vi um Senado estadual, tá bom? É bem por aí, isso aí. Então, assim, é apenas na esfera federal, tá, gente? Lembra? A gente sempre, quando tem, eu prometi para vocês, a gente sempre tem que aplicar o princípio da simetria, principalmente na segunda fase, para sermos capazes de ir lá e resolver
todas as questões que o examinador nos der. Então, toda vez que não se aplicar o princípio da simetria, eu vou aqui fazer o cotejo a ele. Uma deles é exatamente na composição do Poder Legislativo Federal. Não é igual no Estado, tá bom? Nós temos aqui a Câmara dos Deputados, casinha, né? Tipo Niemeyer, né? Vamos lembrar, tigelinha para cima, como se fosse um alto-falante, a voz da sociedade, um órgão colegiado que realmente está ali mais expressa as vontades da população, com 513 membros, e o Senado, tigelinha para baixo, um órgão de cúpula mais concentrado, uma casa mais envelhecida, teoricamente mais experiente, tá bom? Então, é isso, e aqui no meio o executivo, veja só, composição lá no Congresso Nacional. Enfim, pessoal, agora vamos explorar certinho essa composição do bicameralismo, começando pela Câmara dos Deputados, tá bom? Que já é logo no artigo 45 e seguido pelo 46, que é o Senado Federal. Vejam só, a função institucional da Câmara mesmo é representado pelo povo, é o povo, certo? O número de deputados federais, inclusive, é fixado com base nos parâmetros em relação aos estados e à população, ao povo desses estados. Por exemplo, estados e Distrito Federal. Cada estado e Distrito Federal terão o número de 8, né, no mínimo 8 parlamentares na Câmara dos Deputados, né, 8 deputados federais e no máximo 70 deputados federais. Aí variando conforme o número da população, mas tem esse teto também. Vejam só vocês, o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, o estado de Minas, Bahia, Rio Grande do Sul, são os grandes estados, inclusive em número de população, número populacional, né? Eles já atingem esse teto, mas desse teto também não passam, tá bom? Então é no mínimo 8, no máximo 70 e também temos outro ponto. Lembra só, aquilo que pode ser bem exótico, porque nós não temos, né, no momento, pelo menos, territórios. Quando nós tivermos um território, né, ele vai ter um número fixo, independente da população. Vamos lá, 4 deputados federais, independente do número da população. Vamos ver, por exemplo, aquela questão, a Banda Oriental, né, ou também conhecida como Uruguai, que virou a República do Uruguai. Vamos supor que o Uruguai fizesse uma votação, fizesse um trâmite para realmente voltar ao Brasil. Acredito que a primeira recepção dele, em vez de ser estado da federação, primeiro seria como território. O Uruguai hoje deve ter cerca de, uns 20, 30 milhões da população deles, não sei precisar na verdade, pessoal. Independente, tendo tudo isso de população, eles entrando como território, entrariam, por exemplo, com 4 deputados federais, a representação deles na Câmara dos Deputados, tá bom? Uma observação importante, né, que vem logo ali no parágrafo único também, né, apontado da legislatura. Cada legislatura vai ter a duração de 4 anos. E o sistema eleitoral adotado pela Câmara é o sistema proporcional de votos também. O voto é computado para a legenda do partido, certo? E o mandato é de 4 anos. E esse é o ponto, tá? Você se vota na legenda, os votos vão para a legenda, então, de repente, por mais que você tenha votado em um deputado e ele tenha sido bem votado, talvez ele não entre e dê espaço para outros deputados, tá bom? Os deputados federais, eles não são eleitos com suplentes, tá bom? Pois o próximo candidato mais votado dentro da legenda, ele vai ocupar esse eventual mandato de deputado federal vago, tá joia? Depois eu vou até fazer um comentário interessante em relação ao Senado, porque nós tivemos uma senadora afastada. Ultimamente a gente vai até verificar essa questão da sucessão dos parlamentares no Congresso Nacional, que é uma coisa muito importante. Bom, outro ponto a ser tocado é que o STF exige a observância da fidelidade partidária no sistema proporcional, tá? Por quê? Porque o deputado, o candidato, ele é realmente eleito com os votos da legenda, não são com os votos computados a ele, mas sim para a legenda, tá bom? Bom, é isso, aí a gente conclui a composição da Câmara. Agora vamos para a composição do Senado, artigo 46, que nem já cantei para vocês, e que a sua função institucional é representar os estados e o Distrito Federal, certinho? Temos 26 estados na federação, mais o Distrito Federal, e o número é fixo, diferente da Câmara dos Deputados, que varia entre 8 e 70,
e 4 no território, aqui a gente vai ter o número fixo de 3 senadores, tá joia? E o sistema, aí vamos fazer as mesmas observações que na Câmara. O sistema eleitoral adotado é o sistema majoritário, ou seja, o voto é computado para a pessoa do candidato. Inclusive, não sei, acredito que vocês já tenham passado por uma eleição, né, dos candidatos desse concurso, 31º da OAB já tenham votado para senador. Tem aquele ranking, primeiro, segundo e terceiro, né, dos senadores a representar o Estado. Isso quando há também a 3, porque depois vocês vão ver que é cíclico. Não troca a corte inteira, a gente vai chegar lá nessa explicação. Mas vejam, a elencado vai os 3 primeiros votados e vai indo. É o voto para a pessoa, diferente mesmo do deputado que vai para a legenda, tá bom? E outra coisa muito diferente, que é muito importante, lembra? Comentário de que é uma casa mais experiente, é uma casa mais estável, com menos número de membros, certo? O que acontece? O mandato dos senadores é de 8 anos, não de 4, tá joia? E o artigo 46, também parágrafo 2º, prevê uma coisa muito interessante, que é a substituição parcial dos senadores a cada 4 anos. Né? Aí altera-se 1/3, tem a eleição de 1/3 e a eleição de 2/3, ou seja, por isso que nem sempre entram 3 novos senadores, entendeu? A corte não é arejada totalmente, entendeu? Porque tem que ser uma corte mais estável, não pode ser tão instável, tá bom? Enfim, outra questão que que nós apontamos lá na Câmara, que temos que apontar aqui, que é quanto à fidelidade partidária. No caso do Senado, o STF não aplica a regra da fidelidade partidária no Senado, tá bom? Qual que é a lógica? Exatamente aquela questão dos votos. O voto aqui pertence ao candidato eleito no Senado, na Câmara não. Então o STF foi lá e julgou muito bem, com muita lógica, essa questão da fidelidade partidária de não se aplicar no Senado, contudo se aplicando na Câmara, tá bom? Bom, pessoal, lembra, a gente vai seguir os mesmos passos, a Constituição é muito didática, como a gente viu ali as imunidades dos juízes, agora a gente vai ver as imunidades dos parlamentares. Onde que está? Está lá no artigo 53. É um ponto muito importante a se trabalhar, porque o que ocorre quando a gente trabalha, vê o examinador questionando em relação às CPIs, quando a CPI se dá sobre um próprio congressista, tá bom? Essas proteções são realmente conferidas a eles, né, aos deputados e senadores. Veja, não são privilégios, tá? Mas são prerrogativas que asseguram o exercício do mandato dos deputados e dos senadores, tá bom? E a doutrina majoritária, ao interpretar o artigo 53, identificou 2 espécies de imunidades parlamentares nesse caso. Seria o do artigo 53 caput, que seriam as imunidades materiais, que asseguram aos deputados e aos senadores a inviolabilidade civil e penal sobre o quê? Sobre as suas opiniões, tá bom? Opiniões, palavras, votos, o que é uma questão bem polêmica também, né? Mas que é muito importante vocês terem conhecimento em relação à imunidade material e a partir do momento que passa a valer essa imunidade material, tá bom? Elas só possam valer depois da posse, tá bom? Veja só aqui, ó, no artigo 53 caput, vamos ler juntos, ó. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por qualquer de suas palavras, de suas opiniões, palavras e votos. Perfeito? Deixa eu só ver aqui o termo voto, né? Então, assim, por que passa a ser a partir do momento da posse apenas? Porque ao pronunciar voto, o constituinte originário quis partir da premissa de que ele já está em exercício do cargo, perfeito? Caso contrário, não tem mais essa garantia, mesmo porque ela é vinculada ao exercício do cargo, tá joia? Outra coisa importante a se verificar sobre isso é que essas imunidades acompanham um parlamentar. Pensa, ele é um parlamentar federal. Normalmente, inclusive no meio do ano, no recesso das sessões legislativas, os parlamentares costumam voltar para os seus estados,
para suas bases eleitorais, né? E os deputados e senadores voltam para suas bases eleitorais e lá eles continuam exercendo o mandato. Portanto, né, mesmo que eles participam de programas de rádio, de TV, inauguração de obras públicas, que não estejam ali no Distrito Federal, onde está o Congresso Nacional, essas imunidades estão acompanhando eles. Perfeito? Isso é muito importante e já foi objeto de prova. Então, atenção, hein, galera? Olho vivo. Outra coisa, agora que a gente viu, o STF, a doutrina majoritária, exatamente dividiu entre formal, concluímos o formal, vamos material, agora vamos para as imunidades formais, que é no parágrafo 2º do 53, gente, que merece leitura. Vejam só. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Neste caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Tá joia? Então, assim, essa imunidade, essa garantia passa a valer a partir da diplomação, tá? Ou seja, que é o ato formal da Justiça Eleitoral que antecede a posse do deputado ou do senador, tá bom? Então, é só a partir do momento que ele está diplomado. Ele formalmente, veja só, atrela isso à espécie de imunidade. Aqui a gente está falando das formais. Atrelem elas a essa questão, porque é só a partir do momento que ele está, de acordo com a Justiça Eleitoral, diplomado, ou seja, ele tomou posse, assumiu como deputado ou senador, tá bom? E aí ele vai ter também mais duas espécies de imunidade, que é a imunidade à prisão, ou seja, que é assim, a imunidade à prisão. Ele pode ser preso quando? Como a gente leu, em flagrante, em crime inafiançável. E caso ocorra essa prisão, vai dentro de 24 horas, né, encaminhado para a respectiva casa legislativa o inquérito. Então, veja bem, se ele é senador, vai para o Senado, se ele é deputado, vai para a Câmara dos Deputados, perfeito? Dentro de 24 horas, e eles vão julgar, eles vão decidir sobre a prisão. Tá bom? E agora, outra imunidade que é ao prosseguimento da ação penal. Veja só essa imunidade. Essa imunidade já foi objeto de prova ainda. Prestem atenção. Quando é iniciada a ação penal contra o parlamentar por crime praticado após a diplomação, ou seja, já está diplomado, lembra? É formal. O STF vai notificar a Casa Legislativa a qual ele pertence, né, por iniciativa do partido político, que nela é representado, e de decisão de maioria absoluta, tá bom? E aí o que acontece? Pode sustar o andamento da ação penal. Eles podem votar vai ficar suspenso esse processo. O processo penal para de correr, tá bom? Agora, por que isso é importante? Para exatamente vocês verificarem se o examinador é assim mesmo que ele pede, ele vai fazer o seguinte, ele vai perguntar para vocês se pode ter iniciado uma ação penal contra o parlamentar. Pode, pessoal? Pode. Legal, poder pode. Iniciar pode, mas como é comumente verificado na prática e de acordo com a Constituição, esse processo pode ser suspenso. Então, assim, ele é imune ao prosseguimento de qualquer ação penal. Ele não é imune à iniciativa, sabe? Foi realmente verificado indício, materialidade, foi apresentado o caso, o promotor verificou, no caso não é o promotor, né, o competente, mas se verificou, deu início à ação penal, bom, também depende do crime, se deu início à ação penal, ele não tem essa capacidade, essa imunidade de se prover do início do processo penal, mas ele tem a possibilidade, de acordo com a casa, de ver esse processo penal suspenso. Quando que ele volta a correr? Depois que ele deixar de ser diplomado, depois que ele deixar de ocupar o cargo, tá bom? Pessoal, só que tudo isso tem prazo para acontecer, né? Para ter essa imunidade. O que ocorre? A casa de que pertence o parlamentar, que teve essas implicações legais, tem um prazo improrrogável de 45 dias para decidir sobre a sustação ou não da ação penal, tá joia? Agora também, ele tem essa imunidade,
Agora, se também for votado para que ele não tenha a suspensão, vai correr o processo contra ele, tá bom? Não é garantido, ele não é imune a isso caso os pares dele na casa respectiva não assegurarem isso para ele, tá bom? Normalmente assegura. Observações, artigo 53. Apenas para os crimes que são praticados depois da diplomação pode ter um andamento da ação penal suspenso, tá bom? Isso a gente acabou de ver, é bom retomar e guardar isso. Agora o artigo 27, parágrafo único da Constituição, é muito importante nós visitarmos. Vamos lá no 27. 27, aqui, opa. 27, vejam só. O número de deputados da Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingindo o número de 36, será acrescido de tantos quanto forem os deputados federais acima de 12, tá bom? Veja o parágrafo 1º agora. Será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras dessa Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos, incorporação às Forças Armadas. Vejam só, essa regra é de extensão aos deputados estaduais, as mesmas imunidades dos deputados federais, joia? Isto é, por que foi colocado isso expressamente? Porque nós vamos ter uma extensão tanto das garantias materiais quanto das garantias formais que nós acabamos de ver que atendem aos deputados e senadores. Vai se ter para os deputados, ou seja, para os parlamentares a nível estadual, assegurado isso, tá bom? E agora sobrou os vereadores, que a gente vai ter que ir lá visitar o artigo 29, me fugiu o número do inciso. Deixe-me ver. 9. Aqui. Proibições e incompatibilidades no exercício da vereança, similares no que couber ao disposto nesta Constituição para os membros do Congresso Nacional e na Câmara no Congresso Nacional e na Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembleia Legislativa. É assim como nós vamos ver, pessoal, depois também o 8 que trata sobre a inviolabilidade a gente vai tratar. Nesse caso do município, vejam só, o município é a esfera menor. Temos o município, o Estado e depois ainda por cima vem a União. O que acontece? Tem que estar previsto isso. Já está expresso na Constituição, normalmente pelo princípio da simetria também a Constituição Estadual vai repetir esses termos de garantias de inviolabilidade, e aí a lei orgânica também tem que trazer, mas ela só vai trazer e ter validade se o Estado tiver, que é o intermediário, tá bom? Isso é importante. Dificilmente vai ser cobrado no exame, mas é para vocês entenderem esse ponto importante da matéria, tá bom? Agora no tocante, vamos ver o 8 também, a inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Vejam aqui, nós temos uma limitação espacial, hein? Certo? É como se fosse uma jurisdição, né? Eles atuam numa circunscrição. Quanto aos vereadores, de acordo com este artigo, inciso, só tem as imunidades materiais. Lembra, a gente já acabou de dividir materiais e formais. E outra coisa, apenas dentro da circunscrição do município, ou seja, apenas no território do município onde ele exerce o mandato. Se ele sair e for para o município vizinho, ele já não tem as mesmas garantias e imunidades, tá bom? Nesse tocante é bem diferente quanto aos parlamentares estaduais e federais, tá bom? As garantias são menores. Bom, pessoal, e é isso. Concluímos as questões das imunidades. Agora vamos passar para a análise de outro ponto da função típica do Poder Legislativo que é cobrado em prova, que é o quê? As questões das comissões parlamentares de inquérito é muito importante. Vamos lá no artigo 58. Vamos lá, pessoal, energia total no final deste bloco, desta aula, porque agora o bicho pega. Vamos lá. Artigo 58 da Constituição, a CPI, que está lá nas comissões, Vejam, o Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes temporárias constituídas na forma
e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar de sua criação. Aí, pessoal, do 58 vamos para o parágrafo 3º dele. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público. Grifem de maneira bem discreta, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a, grifem também, responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Bom, pessoal, então o que acontece? Prevê que esse artigo, esse parágrafo do artigo 58 da Constituição, vai prever que a CPI são os órgãos de investigação do Poder Legislativo. Veja, investigação, que não podem condenar nem aplicar sanções aos investigados, certo? Aqui exatamente aos possíveis infratores que vão estar se investigando, tá joia? Então, assim, no máximo, se for o caso, o que eles vão fazer? Vão encaminhar suas conclusões para o Ministério Público, tá bom? Para que vai promover a ação pertinente, da natureza que for, entende? Então, assim, é importante para que esteja. Aqui fala que tem realmente, ó, terão os poderes de investigação próprios das autoridades jurisdicionais. De investigação, não de julgamento, perfeito? Isso ainda continue a atribuição do Poder Judiciário, que vai ser provocado, nesse caso, pelo Ministério Público, perfeito? Joia? Então, assim, esse é um ponto que o examinador costuma pegar e jogar com esses conceitos de que se vai ser julgado ou não. Vai se ter realmente um relatório ao final das investigações, tá bom? É isso, galera. Outra coisa, as CPIs, como a gente viu, elas podem ser criadas tanto pela Câmara dos Deputados quanto pelo Senado Federal e ainda assim em conjunto, tá bom? Conjunto ou separadamente, ou seja, pode ser o Congresso Nacional atuando ou pode ser uma das casas independentemente, tá bom? Bom, são órgãos colegiados do Poder Legislativo, né? O que significa que as decisões tomadas exigem uma deliberação, correto? Tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, joia? Agora, onde que está disposto, né, da aprovação ou não da criação de uma CPI, por exemplo? Ela exige um requerimento de quantos? É de 1/3 dos membros da Casa Legislativa respectiva ou ainda do Congresso Nacional, certo? Vai seguir a regra geral. Onde está a regra geral, galera? Vamos pegar lá, não podemos esquecer. Artigo 47 da Constituição. Preciso que vocês grifem. Está lá no finalzinho da seção 1 da Organização dos Poderes. Ó. Artigo 47. Salvo disposição constitucional em contrário, ou seja, uma determinação especial, ou seja, isso aqui é uma regra geral, as deliberações de cada casa e de suas comissões, leia-se aí, inclusive para a criação de uma CPI, serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Perfeito? Então, assim, por isso que a criação da CPI exige o requerimento de 1/3 dos membros da Casa Legislativa envolvida, tá bom? E aí cabe uma observação importante quanto ao STF, porque o STF tem um firme entendimento já, ou seja, está revestido e ele pode ser cobrado no nosso exame, na nossa prova. E o entendimento dele é no sentido de que se houver requerimento apresentado por 1/3 dos parlamentares da Casa Legislativa, a CPI deverá ser criada, certo? Pela mesma mesa diretora, certo? Pois se trata de um direito das minorias parlamentares da Casa também, perfeito? E isso é bom se ter em mente porque é um entendimento já fundamentado do STF. E outro entendimento também que é firme e ainda, como que eu posso dizer, deixa mais forte ainda a letra da Constituição é que a CPI deve investigar fato determinado, certo? Que é o que vai assegurar ao investigado o exercício do direito e a ampla defesa, tá bom? Porque imaginem só você ser acusado por algo subjetivo.
Não, o objeto da acusação, ou seja, o objeto da CPI deve ser fato determinado, porque senão não tem como o investigado exercer o seu direito de ampla defesa e contraditório. Joia? Então, outra coisa também, não pode ser infindável, porque a CPI poderia ser utilizada como instrumento político pelos parlamentares. Então a CPI também deve funcionar em prazo certo, tá bom? E de acordo também conforme a complexidade dos fatos que vão ser investigados, e aí o prazo pode ser prorrogado também, mediante também requerimento de 1/3 dos parlamentares, né, da casa envolvida, desde que se comprove também a necessidade e a complexidade dos fatos investigados, tá bom? Outra coisa que é bom nos debruçarmos, que eu já fiz o cotejo, já salientei com vocês, que são os poderes judiciais de investigação da CPI. É que a literalidade do texto constitucional prevê que a CPI tem o poder de investigação do Poder Judiciário, certo? E isso cabe a ela. Porém, veja só que estranho, ó, vamos pensar aqui junto comigo. No Brasil, o juiz não tem a autoridade para investigar, certo? A autoridade para investigar cabe à Polícia Judiciária, tá joia? Então, o STF teve que definir como para suprir uma lacuna, quais são os poderes judiciais de investigação da CPI, entendeu? Então, basicamente, nisso ele acabou pautando a competência da Polícia Judiciária e a competência das CPIs, tá bom? E aí tem um quadrozinho da CPI pode, o que a CPI não pode, tá joia? Que eu vou tratar com vocês aqui, que eu tenho certinho aquilo que elas podem, que é exatamente, pensem só em um processo administrativo também, em um processo de investigação. A CPI, ela pode intimar o investigado e as testemunhas, perfeito? Aqui é o começo. Atrelado a isso, vamos pensar também o que ela não pode. Vamos tentar fazendo um por um. Eu vou explicar a tabela para vocês, interessante, só que não se preocupem em anotar agora, isso vai estar no PDF de vocês, prometo para vocês, vai estar lá certinho, bonitinho, e em comparação ainda. Vamos lá, ela pode intimar os investigados e as testemunhas, perfeito? Para a investigação dos casos. Porém, em contrapartida, ela não pode condenar nenhum deles. O falso testemunho, inclusive das testemunhas, vai ser encaminhado, por exemplo, caso alguma testemunha venha cometer isso, também para a autoridade competente, tá bom? Mas ela não pode condenar nem os investigados, nem as testemunhas, tá bom? Segundo que ela pode determinar a condução coercitiva apenas das testemunhas, perfeito? Então, aquele poder de ir sob vara, né, de ser obrigado aí, cabe só às testemunhas, ao investigado não. Isso é interessante, né? Mas enfim. Nesse mesmo diapasão, ela não pode bloquear bens nem restringir direitos de ida e vinda. Por exemplo, uma coisa que está se tornando muito comum, de caçar habilitação do investigado, ou de requerer o seu passaporte, também não pode. Isso daí é vetado. O judiciário pode nesse caso, mas não pode ainda a CPI realizar isso. Outras coisas, a CPI, vejam só, assim como o poder de investigação, a polícia de investigação, a polícia judiciária, ela própria tem muitas, né, nas maiorias, tem meios para realizar provas periciais. É uma polícia exatamente preparada para isso, é um órgão especial para isso. A Câmara dos Deputados e o Senado não, então não tem como analisar essas provas. Então o que eles podem fazer é requerer a realização de provas periciais. Aí vai ser nomeado perito capaz para isso, que vai proceder com essas investigações, tá bom? Por outro lado, diferentemente também, ela não vai poder determinar prisão preventiva, nem provisória, seja dos investigados ou seja das testemunhas, tá bem? Isso daí quem vai tomar tais medidas é o próprio Ministério Público em provocação ao Judiciário, tá bom? Só que a CPI pode decretar prisão em flagrante, isso ela pode.
ela não pode determinar a busca e apreensão domiciliar, é vetado, mas ela pode decretar a prisão em flagrante, tá bem? E por fim, a CPI ela pode decretar a quebra de sigilos bancários. Sigilos bancários, fiscais e telefônicos, tá bom? Ou seja, exatamente acessar os dados e os registros das contas dos investigados apenas, das testemunhas não pode, tá bom? Isso é o mais sensível e não confundir, porque já foi objeto de prova, veja, ela pode quebrar sigilo bancário, fiscal e telefônico, tá bom? Ela pode quebrar o sigilo. Agora, por outro lado, ela não pode determinar a quebra, né, de sigilo das conversas telefônicas, ou seja, ela não pode realizar a interceptação da conversa telefônica ou grampo telefônico. Mas veja só o verbo, ela não pode determinar. Quem pode determinar isso? O judiciário. Aí teria que a própria CPI encaminhar esse pedido, porque ela não tem competência para tanto, tá bom? E lembra agora, como prometido, uma questão de jurisprudência que vai trazer uma questão jurisprudencial a respeito dessas prerrogativas da CPI, certo? Que não se submetem ao princípio da simetria da Constituição. Vamos lá. Apenas essa quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico só pode ser realizada pelas CPIs federais, estaduais e distritais, certo? Os municípios estão excluídos, as CPIs municipais elas não têm competência para quebra do sigilo bancário, nem fiscal, nem telefônico, certo? Por quê? Porque no município não existe nenhuma autoridade que possa exercer tais poderes, entendeu? Não tem. Não tem um judiciário municipal. Ah, mas pode remeter para o estadual? Não, não pode. A CPI municipal é muito aquém em relação a poderes em comparação às CPIs na esfera distrital, estadual e federal, tá bem? Então, o que a gente estudou, aquela tabela que vocês vão ter no material de vocês, exatamente no tocante à federal, tá bom? Então, é isso, pessoal. A gente conclui aqui com a CPI, essa questão do Poder Legislativo, e na próxima aula a gente já vai adentrar na primeira faceta do Poder Legislativo, na função típica dele, que é exatamente no processo legislativo, tá bom? Pessoal, eu quero desejar a todos um bom estudo e agradecer a oportunidade de vocês, que eu tenho de vocês, de poder estar dando essa aula, tá bom? Espero que os blocos dessa aula sejam proveitosos, bons estudos. Qualquer dúvida, eu e a equipe estamos disponíveis para tirar e suscitar elas, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.